Bom dia, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Jefferson, né? Aqui na Independência da Rádio Play FM. O irmão Jefferson, que é dirigente, co-pastor ali na Igreja Brasil para Cristo da Avenida 1. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? E gostaria de avisar também que nós, ali da Brasil para Cristo, nós temos cultos todas as terças, quintas e domingos. Terça-feira é o culto de doutrina. Quinta-feira é o ciclo de oração com a UFEBRAC. E no domingo, nosso culto de celebração. Todos os domingos às 19h15, né? E aqui nós estamos com a nossa série, prosseguindo a nossa série sobre o livro de Mateus, e já estamos aqui no capítulo 23, né, já na reta final. E estamos aqui no capítulo 23, já no versículo 13, que é quando Jesus faz aquela denúncia contra os fariseus, aquele famoso capítulo 23 de Mateus. E nesse capítulo é onde os fariseus eles aumentam mais a sua raiva e sua oposição contra Cristo, né? Porque nesse momento é que Jesus lança nos seus rostos as acusações mais pesadas que ele tinha contra ele. Aí vamos prosseguir, né? Mateus capítulo 23, versículo 13, que diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vos entreis, nem aos que entrareis permites entrar. Então Jesus lança, essa é a primeira acusação que Cristo faz aos fariseus, né? E você vai perceber também que essa passagem era repetida lá em Lucas, que é conhecido como o Sermão da Planície. Lá em Mateus capítulo 5 existe o Sermão da Montanha, esse famoso Sermão da Montanha. E lá em Lucas, no capítulo 11, existe o Sermão da Planície. Então, a partir do capítulo 11, versículo 43 de Lucas, é que Jesus implementado os ais contra os escribas e fariseus. Lá em Zacarias, capítulo 11, versículo 17, Zacarias profetiza contra os mestres, os pastores, né? Aqui os pastores é no sentido mais amplo da palavra, os líderes do povo, que são como os pastores loucos, né? Os pastores que não têm consciência, os pastores que abandonam o povo, né? Aquelas pessoas que foram colocadas para serem líderes do povo de Deus, e elas os abandonam, deixando eles para serem alimento para os lobos. Então, na vindicação, na imprecação de Zacarias, ele fala sobre os pastores, né? Então, aqui Jesus ele diz, os pastores loucos que abandonam o povo. E aqui Jesus faz eco, né, também, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vos entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Então aqui fala das características dos maus líderes, né, que eles não entram no reino dos céus, nem permitem que as outras pessoas entrem nesse reino, tenham acesso ao reino dos céus, né? Isso a gente viu lá no episódio entre João e Pedro, quando ele se confrontou com os chefes do Sinédrio, né? Quando eles se confrontaram com o Sinédrio. Em Atos capítulo 4, versículo 17 e 18, os líderes de Israel, os principais de Jerusalém, eles proibiram veementemente que João e Pedro e os discípulos eles pregassem o nome de Jesus e divulgassem esse nome. Aí no capítulo 5, versículo 48, ele se encontra de novo com os discípulos, porque os discípulos eles não obedeceram essa ordenança de homens, né?
Eles continuaram pregando o nome de Cristo Jesus e as suas obras. E eles tentaram censurar Pedro, João e os demais apóstolos. Então é isso que Jesus está falando, é que esses homens, além de não entrar no reino dos céus, ainda empenham esforços para que as outras pessoas não tenham acesso ao reino. Então, essa é uma das primeiras acusações que Cristo tem contra os maus líderes, contra os escribas e fariseus. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e, sob pretexto, fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Então, aqui fala, né, sobre os escribas e fariseus que devoram a casa das viúvas. Aqui existem duas interpretações, né, para o devorar a casa das viúvas. Tem a interpretação financeira, que é o quê? Que eles ficavam cobrando contribuições exorbitantes para as viúvas, né? Aquelas pessoas que já eram necessitadas da caridade. Esses homens vis, eles ficavam cobrando contribuições, tributos exorbitantes. Por quê? Porque eles eram mestres daquelas pessoas, né? Mestres no sentido religioso, mestres no sentido de ensinar a palavra do Senhor, ensinar os caminhos do Senhor. E esses homens, sob esse manto, eles usavam de artifício para enganar essas pobres viúvas. Aí, lá em Tito, capítulo 1, versículo 11, diz que eram mestres que ensinavam por ganância, né? Eles não ensinavam pelo amor ao reino do Senhor, não ensinavam por amor às almas. E ficavam cobrando quantidades exorbitantes. Mas tem uma interpretação mais gravosa ainda, né? Que essa interpretação a gente encontra lá no comentário de Roberto, que diz que esses homens eles tinham eles fornicavam com as viúvas. Olha a gravidade da acusação, né? Esses homens tinham relações com essas viúvas, relações amorosas ilícitas com essas viúvas, e diziam que alguém pergunta assim, mas fulaninho, por que você vai demais na casa de ciclaninha? Por que você está indo mais na casa da viúva de fulano de tal? Aí ele dizia assim, não, aqui eu estou indo aqui só para orar, mas deixa, que estava agindo com a das piores das intenções, né? Das intenções mais gravosas. Estava usando da desculpa, olha aí, estava usando da desculpa de orar para que pudesse exercer de forma ilícita, né, o seu poder sobre aquela mulher e cometer atos imorais, né, naquela casa. Então, uma das interpretações que Jesus tinha falado em devorar a casa das viúvas seria essa, não no sentido financeiro, né, mas no sentido sexual mesmo. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha o tamanho da hipocrisia desses homens, porque devorais as casas das viúvas, e sob o pretexto de fazer longas orações. Aí, esse homem passou tempo, esse homem toda a tarde vai na casa daquela mulher, passa o dia todinho lá, aí o que esse homem faz? Ele fala, não, ali eu estou só orando, ali eu estou orando, estou fazendo o serviço de Deus. Você viu aqui o tamanho da hipocrisia? Por isso recebeis maior condenação. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz, né, que não, irmãos, não quereis ser mestres, porque os mestres recebem maior condenação. Aqui, Tiago ele não está falando que se Deus nos chamou para ser mestre, nós devemos nos eximir dessa missão do Senhor, não. Mas Tiago está falando que nós não devemos ser mestres se o Senhor não nos chamou para ser mestre, né? Porque para o mestre existe um peso maior, né? Então, se você foi chamado para ser mestre, você deve tomar cuidado, porque você vai receber maior condenação caso você cometa um erro. Porque a gente sabe, né, que as chibatadas são dadas pelo limite, na proporção que o servo conhece, né? Aí alguém pode pensar assim, não, mas o servo que conhecer mais levará menos chibatada. Não, pelo contrário. Se você conhece mais, se você é maior conhecedor da palavra de Deus, você tem que tomar mais cuidado para não errar, porque
o preço que for lhe cobrado vai ser maior, assim como falou em Tiago, capítulo 3, versículo 1. E Jesus fala desses homens tinham conhecimento, tinha a mente iluminada, mas tinha um coração enegrecido, né? Um coração podre. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, você que foi chamado para ser mestre, tome cuidado, né? Porque a sua condenação vai ser maior caso você erre. Então, tome cuidado. Lembre-se de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que a vós. Então, Paulo reclamava dessa seita dos fariseus, ele reclamava dos cristãos judaizantes. Geralmente eram pessoas que saíam da seita dos fariseus e se tornavam cristãos, mas mesmo assim não tinham aqueles maus costumes farisaicos, né? E Paulo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 12, ele reclama, ele denuncia também esses homens que obrigam as outras pessoas a se circuncidarem. Então, aqui falando que esses homens gastam esforços para conseguirem prosélitos. O que são prosélitos? São discípulos. Esses homens gastam esforços para conseguir discípulos, mas quando conseguem esses discípulos, eles ensinam tudo errado, e essas pessoas, esses discípulos, são mais filhos do pecado do que os próprios mestres, né? Esses discípulos superam os mestres. Cristo diz, né, que é bom que o discípulo não seja melhor, que não esperamos que o discípulo seja melhor que o mestre, mas geralmente em questão de maldade e de impiedade, geralmente os discípulos sempre superam os seus próprios mestres. E aqui é sabido que a religião judaica não é uma religião proselitista, ou seja, uma religião que evangeliza e que busca discípulos. Isso aconteceu mais lá em Esther, capítulo 8, versículo 17, é dito que depois daqueles confrontos que teve entre os inimigos de Israel, quando Israel começou a vencer, muitas pessoas se voltaram para o judaísmo, né? Mas na sua essência, a religião judaica ela não é uma religião proselitista. Ela não é uma religião que busca discípulos, né? Ela é uma religião nacionalista, uma religião que se fecha em si. Dificilmente você vai ver um judeu com uma literaturazinha tentando convencer outras pessoas que não são da nação judaica a serem judeus também, porque elas não são uma religião proselitista, mas esses homens, eles se dedicavam ao proselitismo mas depois ensinavam tudo errado. Ai de vós, que és cegos, que dizeis que jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Então Jesus, lá em João capítulo 9, versículo 39, diz que ele veio para dar vista aos cegos. E lá em Isaías capítulo 56, versículo 10 e 11, Isaías fala sobre as sentinelas cegas, né? Aqueles homens que foram escolhidos para guardar na nação eram cegos, eram comparados a cegos. Então Jesus disse que ele veio dar vista aos cegos, mas os líderes que deviam ver longe, ter a visão, eles eram homens cegos, né? Isso a gente vê um exemplo muito interessante no Antigo Testamento, é o exemplo de Sansão, né? Sansão era para ser o líder de Israel, mas Sansão era um homem que não tinha nem um pouco de visão. Aquele resultado que Sansão teve de ser furado os olhos, ali já estava sendo previsto desde o começo, né? Porque Sansão ele não tinha visão, ele não unia o povo ao seu redor, ele não tinha visão de fugir do pecado. Então, esses homens eram cegos, esses homens não tinham visão. Então, o líder tem que ter visão.
Quem jurar pelo ouro do santuário, esse ficará obrigado ao que jurou. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 33 e 34, e lá em Tiago, capítulo 5, versículo 12, é nos advertido para não jurarmos, né? Para nós não fazermos juras, né? Que nossa palavra seja sim, sim e não, não. E que passar disso seja do maligno. Então, que nós não venhamos a fazer juramentos, né? Porque juramentos por nada. Então, versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então, lá em Salmos 94, versículo 8, o salmista fala, né, que chama também aquelas pessoas que não procuram entender de insensatos. E esses homens eram insensatos, né, que eles confundiam as verdades de Deus. E o que era certo era errado. O que era em cima ficava para baixo. O que era claro ficava escuro. Né? Hoje em dia a gente vê isso, né? Que as coisas que Deus criou, as coisas boas, são consideradas como coisas más. E as coisas más são consideradas como coisas boas. As coisas que têm grande importância são consideradas como menos importantes. E as coisas que são menos importantes são consideradas como mais importantes, né? Muitas questões, muitas brigas são feitas, relacionamentos são quebrados porque as pessoas dão importância àquilo que não tem. E aquilo que tem, não tem, eles dão muita importância, né? Versículo 18. Quem jurar pelo altar, isto nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois, qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, aqui fala, né, das ganâncias deles, né, que eles davam mais importante às ofertas, ou seja, as coisas monetárias, as coisas que lhes seriam por cabido, por dinheiro, né, do que até o próprio altar, que é o que? O altar se representava a santidade. Então, esses homens eles davam mais valor à sua porção que eles deveriam receber do que o altar, aquilo que santificava a oferta. Lá em Êxodos, capítulo 29, versículo 37, diz que tudo aquilo que tocar no altar será santo, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Que o altar santificava a oferta e não a oferta santifica o altar. Versículo 20, portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. Então, por quê? Porque a oferta está contida no altar, né? A oferta é parte integrante do altar. Então, o altar é maior do que a própria oferta. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2, é dito que assim, eu farei um santuário do Senhor em que ele habita. Então, o santuário do Senhor é aonde ele habita, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Assim, algumas pessoas dizem assim, não, mas Deus não habita em casa feita de homens, né? É claro que ele não habita em casa feita de homens. Você descobriu a roda, né? Porque quando Salomão, a oração de Salomão, ele começa logo assim, né? Nós sabemos que Deus não habita em santuários feitos de homens, e nem os céus dos céus é o bastante para te conter, ó Deus. Mas nós fizemos essa casa. Aí começa toda aquela oração, né? Aquela oração famosa, né? Que o povo que me chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar seu rosto para essa casa. Mas é claro que Salomão começa seu discurso logo dizendo que Deus não habita em casa feita por homens. Mas no mesmo instante ele diz, né, que fez aquela casa para Deus habitar. Então, Deus ele não se diminui ele não precisa de casa por homens, né, mas ele aceita essa oferta que o homem faz, né, fazer uma casa para ele habitar. Fazer um ponto de encontro entre os seus adoradores, podem todos se reunirem numa só voz, num só pensamento, para o servir como ele é digno e ele merece, né? Então,
É isso que significa, né? A casa de Deus é o local onde nós nos encontramos. Deus não precisa de uma casa, mas nós precisamos da casa de Deus, né? A casa de Deus não é para suprir uma necessidade que Deus tem de habitação, mas para suprir uma necessidade que o adorador tem de um local para se encontrar com os demais adoradores, porque você não pode ser crente sozinho, né? Com os demais adoradores, e para que você, naquele ponto de encontro, vocês com um só objetivo, concorrentes nas suas intenções, adorarem ao Senhor, né? E para isso a gente precisa de um sinal, precisa de um local de encontro, precisa de um horário de encontro, né? Para que todos nós possamos nos encontrar. Aí versículo 22, quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e quem por ele e por aquele que nele está assentado. Então, o trono de Deus, né? O trono de Deus se localiza nos céus, né? Assim como a gente vê em Apocalipse, capítulo 4, do versículo 2 e 3, e diversas passagens mais, né? Lá em Ezequiel, que ele fala, né, que viu o trono de Deus também, ali é uma representação do trono de Deus, né? O trono de Deus que é magnífico e maravilhoso, que se localiza no céu. Aí, versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendes omitido o que é de mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, a justiça, a misericórdia e a fé são as coisas mais importantes da lei, né? Em Oséias capítulo 6, versículo 6, Jesus diz que misericórdia quero e não sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6 é dito, né, que misericórdia quero e não sacrifício. Mas lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, em Mateus capítulo 12, versículo 7, Jesus repete essa passagem, né? Diz assim, misericórdia quero e não sacrifício, né? Porque a misericórdia é maior que o sacrifício, né? E lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é dito, né, que Deus ele quer obediência e não sacrifício, né? Mas a gente tem que entender isso, né? Que a obediência é maior que sacrifício. A gente tem que obedecer ao Senhor, né? Obedecer ao Senhor, porque se você não faz um sacrifício de obediência, aí você pode pensar assim, Deus quer obediência, então não preciso sacrificar, né? Mas e aí a questão for, e se Deus lhe ordenar sacrificar? Então a obediência é maior do que o sacrifício. Deus ele não quer sacrifício de desobediência. Você quer fazer isso? Não. Eu vou fazer uma. Deus não mandou você fazer uma igreja. Eu vou fazer uma igreja, eu vou pintar as paredes de tal cor, vou botar o nome da igreja tal nome, por quê? Porque eu vou fazer esse sacrifício para Deus. Mas Deus pediu isso para você? É claro que Deus pode pedir isso para uma pessoa, mas se Deus não pediu isso para você, você está fazendo um sacrifício de desobediência, né? Não, eu vou ali no hospital e vou ligar a caixa de som e vou pegar a palavra de Deus nas mais altas alturas mas será que Deus pediu isso? Será que isso era da vontade de Deus? Esse sacrifício que você está fazendo é um sacrifício de obediência ou um sacrifício de desobediência? Então por isso que Deus diz, né, que quer misericórdia, quer obediência melhor do que o sacrifício, né?